Romanos, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 39. Você achou na Bíblia? Romanos 8, do 31 ao 39. A palavra de Deus diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor deixou para nós. Tua palavra como orientação, como direção para a nossa vida, como alimento verdadeiro que precisamos, Pai, para permanecermos firmes diante das lutas desse mundo. A Tua palavra é que nos alimenta, e é por isso que é ela que queremos ouvir esta manhã. Não estamos aqui interessados em doutrinas humanas, em historinhas, nem filosofias desse mundo, Pai. O que queremos ouvir é a palavra que sai da Tua boca. Somos Tuas ovelhas e conhecemos quando é o Senhor que está falando conosco. Por isso, ó Deus, eu te peço, fala ao nosso coração e usa a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos, que eu seja um instrumento do Senhor, com unção, com poder, para ministrar a verdade da Tua palavra, de modo que ela chegue aos nossos corações, quebrando as barreiras do nosso entendimento, Pai. Assim eu oro junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, o capítulo 8 da carta aos Romanos é um dos capítulos mais apreciados da Bíblia, porque o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, trouxe verdades maravilhosas sobre Deus, sobre a salvação, sobre o nosso relacionamento com o Senhor. É um capítulo muito importante, que tem muitas doutrinas fundamentais do Novo Testamento, você encontra no capítulo 8 da carta aos Romanos. São verdades que alicerçam certamente a nossa fé. Logo no início do capítulo, o apóstolo Paulo fala da nossa condição diante de Deus, da maneira como chegamos diante do Senhor e da maneira como Ele nos recebeu como filhos e como nos tornou herdeiros. Tudo isso o apóstolo Paulo vai explanar no início do capítulo 8. Ele vai mostrar a nossa condição diante de Deus, como é a nossa vida diante do Senhor. E depois ele também começa a falar do que Deus espera de nós. É um capítulo bem completo, com tudo ali necessário para a nossa edificação e para o nosso entendimento do plano de Deus para a vida de cada um de nós. Agora, quando chega na parte final do capítulo, que é essa que nós lemos aqui, a partir do versículo 31, aí Paulo vai falar mais explicitamente a respeito de uma doutrina também maravilhosa, a doutrina do amor de Deus por nós. Será que nós entendemos isso? Na quarta-feira eu comecei a falar a respeito disso, irmãos, para nos trazer uma visão a respeito do que a Bíblia ensina sobre o amor de Deus por nós. E Paulo aqui vai ilustrar de uma forma maravilhosa
como é a natureza desse amor de Deus por nós. Veja, o apóstolo Paulo chega a fazer um desafio aqui no final. Ele desafia todos os poderes do universo a irem contra este amor. Ele diz: nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E ele começa a desafiar, ele diz: não há nada, não há uma criatura, não há um poder, não há uma potestade, não há nada, nenhum distanciamento, nenhum comprimento, nenhuma largura, nenhuma profundidade, nada que possa me afastar desse amor que Deus tem por nós. Por quê? O apóstolo Paulo acreditava tanto nesse amor, e ele sentia tanto esse amor, que ele está agora trazendo isso para a igreja de uma forma maravilhosa, como está narrado aqui nas Escrituras. Agora, da onde vem toda essa convicção do apóstolo Paulo a respeito disso? O apóstolo Paulo, ele diz várias vezes nas suas cartas que ele recebeu do Senhor. Aquilo que ele ensinava, ele disse: eu recebi do Senhor. Jesus, embora ele, Paulo, não tivesse conhecido Jesus, Paulo não foi um dos que andou com Jesus, Paulo não foi discípulo de Jesus, Paulo foi chamado depois, Paulo era perseguidor, Paulo nunca tinha se encontrado pessoalmente com Jesus até aquele momento. Mas depois daquele momento, por várias vezes ele se encontrou com Jesus. E ele narra isso na Bíblia. Por várias vezes Jesus apareceu a Paulo. E ele ensinou a Paulo. O evangelho que Paulo pregava, ele aprendeu diretamente do Senhor. E é isso que ele anuncia quando em 1 Coríntios capítulo 11 ele fala da ceia. Ele diz: porque o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. E ele começa a falar a respeito da ceia. Paulo recebia isso diretamente de Jesus. Mas o ensino a respeito do amor de Deus, eu creio, queridos, que foi fruto das suas experiências com Deus. Foi fruto do que ele vivenciou na presença de Deus. E aí eu pergunto: será que nós temos tido experiências com Deus que evidenciam esse amor? Porque eu posso fazer aqui um discurso maravilhoso, dizendo: olha, Deus te ama, e você pode ficar cheio da palavra que eu vou te dar aqui, mas daqui a pouco isso se esvaziar no seu coração. Se você não tiver uma experiência com Deus, isso vai se tornar apenas um discurso, que pode muito bem encher o teu coração agora, mas daqui a pouco você estará vazio de novo. Então o que é importante é que esse entendimento do amor de Deus seja fruto de experiências com Deus. Como eu creio, foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele acreditava porque ele teve experiências com Deus que revelavam a ele o amor de Deus pela figura humana, pelas pessoas. Deus ama a sua criação. A Bíblia diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, a própria salvação é motivada pelo amor de Deus. Porque Deus foi abandonado pelo homem. Ele podia também abandonar o homem à sua própria sorte. Mas Deus amou ao homem. E a Bíblia diz, através de Jesus, lá em Lucas 19:10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veja, ele vai atrás para buscar aquele que se perdeu por iniciativa própria, aquele que foi embora por sua conta. Mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por que isso, irmãos? Por amor. Qual a motivação? Amor. Deus amou ao mundo. Então, Deus tem um amor especial pela sua criação, pelas coisas que ele criou, e dentre elas o homem, criatura de Deus. Agora, imagina o homem que foi buscado, que foi salvo e que agora está desfrutando da presença de Deus. Se Deus ama o mundo dessa forma, que dirá o amor que ele tem pelo salvo? Se a humanidade é amada de tal maneira que Deus fez o que fez por ela, imagina para você que se deixou buscar, que se deixou salvar, que se rendeu ao Senhor. Imagina o amor que Deus tem pelo cristão. Se pelo mundo ele ama a tal ponto de fazer o que fez, agora imagina o amor que Deus tem por aquele que o recebeu, por aquele que se rendeu a ele. É a sua condição?
Há alguém aqui que recebeu a Jesus e se rendeu a Cristo? Esse amor que Deus tem por você é muito maior do que qualquer outro amor. E é sobre este amor que o apóstolo Paulo está falando aqui. Mas a questão é, você acredita nisso? Eu vejo na Bíblia, muitas coisas a gente diz, trazendo a palavra do Senhor, mas na verdade o crente verdadeiro, ele sabe já tudo que eu vou dizer. Talvez o que eu vá dizer seja novidade para aquele que não é muito verdadeiro. Mas porque é verdadeiro, ele já sabe tudo isso. Porque a Bíblia diz o seguinte, o Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Elas sabem disso, Mas eu quero falar a você. Você acredita que Deus te ama? Porque isso parece tão óbvio, principalmente a igreja, num culto de domingo da manhã, onde a maioria são cristãos, parece tão óbvio que nós acreditamos nisso. Mas há muitas pessoas que, em muitas situações, apesar de estarem na igreja, apesar de a princípio acreditarem que Deus as ama, basta acontecer algo ruim que elas já começam a duvidar desse amor. Veja, Paulo, eu disse, ele pregou sobre isso como fruto de experiência pessoal. Mas quais foram as experiências que Paulo teve com Deus? Paulo teve experiências maravilhosas. Uma vez ele disse, eu fui arrebatado por Deus, eu tive experiências tão bacanas que eu não posso nem falar. Não é nem lícito que eu fale. Mas em outras vezes ele teve experiências não tão legais. Ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, ele foi largado como quase morto, deram como morto. Mas foram experiências. Aí você diz, irmão, quando eu tenho experiências maravilhosas, aí Deus me ama. Mas quando eu sou apedrejado, aí já começo a duvidar do amor de Deus. Por isso essa pergunta, apesar de parecer óbvia, ela é para questionar alguns que não estão muito firmes. Você acredita que Deus te ama? Nesse texto aqui, Paulo dá para nós aqui pelo menos umas 5 provas do amor de Deus por nós. Nós cristãos, nós que o recebemos como Senhor, que nos rendemos a Ele. Eu lembro e enfatizo sempre isso, eu jamais uso a expressão aceita Jesus, porque Jesus não é um salgadinho na bandeja, e passa alguém e diz, você aceita um? E você olha, não, estou enjoado, hoje eu não quero não. Ninguém aceita Jesus. Ou a gente se rende a Jesus e Ele nos aceita porque a gente se rendeu, ou então não há salvação, entende? Condenado está e ao inferno irá. Não há salvação. A Bíblia diz em Atos 4,12, só há salvação em um único nome. E esse nome é Jesus, está lá explícito, Não há salvação em outro nome. Então eu me rendo ou eu permaneço condenado. Então, queridos, prova que Paulo vai nos dar aqui do amor de Deus, para nós cristãos, é maravilhosa. É fruto das suas experiências, que algumas vezes foram boas e outras vezes foram ruins. Mas em todas elas, ele viu o amor de Deus sobre a sua vida. E aí eu pergunto, será que nós conseguimos enxergar o amor de Deus sobre a nossa vida? Em todas as circunstâncias? Ou somente nas circunstâncias que nos são favoráveis? De que forma eu enxergo isso? Se é assim, a minha visão está deturpada. Então vamos olhar para o texto e vamos perceber como é o amor de Deus por nós e de que maneira Paulo fala a respeito disso. No versículo 31, ele diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a pergunta que ele faz. À vista destas coisas. Que coisas? Tudo aquilo que ele disse no capítulo 8 até agora. Tudo aquilo que ele ensinou, relacionamento com Deus, como éramos, como nos tornamos, o que Deus espera de nós. Ele diz, então, à vista destas coisas, o que você pode dizer? Você precisa ter a convicção de que se Deus é por você, quem pode ser contra você? Se Deus está do seu lado, quem pode se opor a você? Se você se rendeu e se entregou e Ele te recebeu, quem pode te tirar das mãos dEle? Quem pode atentar contra você? Esse é o primeiro ensino que Paulo usa aqui para mostrar como Deus nos ama, irmãos. Porque se Ele nos ama, Ele age em nosso favor. Quando alguém diz para você que te ama,
mas não faz nada para mostrar esse amor. Você acredita? Difícil, né? Eu te amo, mas não te acompanho, não te faço coisa nenhuma, não te faço carinho, não cuido de você. Já tem até o ditado que diz, quem ama, cuida. É ou não é, irmãos? Então, como é que você vai acreditar nisso? O que Paulo está dizendo é que o Deus que ama é o Deus que cuida de nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por quê? Porque Deus, ao me amar, Ele cuida de mim, então Ele age em nosso favor. Parecido com aquilo que eu disse na quarta-feira, irmãos. Veja, este se que ele está colocando, se Deus é por nós, não é um se de dúvida, mas é um se de conclusão. Eu posso substituir esse se por já que Deus me ama, quem será contra nós? Já que Deus é por nós, quem será contra nós? Entenda isso. Até aqui no capítulo 8, Paulo disse, você está com Deus e Deus está com você. Então, à vista destas coisas, já que é assim, será que você pode imaginar que alguém pode ser contra, se Deus é a favor? Essa é a questão que Paulo está usando para provar esse amor de Deus por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O será é como quem diz assim, quem poderá alguma coisa contra nós? Se Deus está agindo em meu favor, quem poderá agir contra mim? Convicção, irmãos. Nossa fé se baseia em convicções. Será que nós temos convicções sobre isso? Ou qualquer coisinha suficiente para me abalar a ponto de eu duvidar do amor de Deus e da minha condição com o Senhor? Eu estou com Deus? Deus está comigo? Então quem pode contra mim? Mas acontecem algumas coisas, sim, mas elas não estão no controle de Deus? Você não crê que tudo que acontece está no controle de Deus? Que a sua vida está no controle de Deus? Então, como você fica abalado com estas coisas que podem acontecer? Veja, nós podemos ter, como eu disse quarta-feira, muitos inimigos, irmãos. Muitos inimigos podem nos cercar. Mas se Deus está ao nosso lado, o que me pode fazer o homem? O que pode o inimigo fazer contra mim? Então eu posso crer no amor de Deus. E uma das evidências disso é o cuidado. Deus cuida de mim. Paulo teve isso através de experiências. Mas alguém perguntaria, mas onde estava Deus enquanto Paulo estava sendo apedrejado ou chicoteado? Deus estava ao lado de Paulo, em todos os momentos. Não só nos momentos alegres, mas também nos momentos tristes. A vida é assim, irmãos. Deus está do nosso lado em todos os momentos. É que o problema é que nós pensamos que Deus teria que evitar todos os momentos tristes. Isto não é assim que funciona, porque os momentos tristes ensinam para nós muitas coisas que fazem parte de um aprendizado que é necessário à nossa vida. É necessário no aprendizado termos experiências ruins. Se você cria seu filho para nunca ter uma experiência ruim, você está mal criando o seu filho. Porque, irmãos, é necessário que algumas experiências ruins aconteçam para que a gente aprenda com elas. Ninguém pode viver cercado de tudo e de todo o mal. Não existe isso. Então, Deus permite muitas coisas, mas jamais deixa de estar ao nosso lado. Daí a convicção de Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? É como disse Jesus, ninguém tira a minha vida, fui eu que dei a minha vida. Não mataram Jesus, ele deu a sua vida, entende? Quem a tira dele? Deus está no controle de todas as coisas. Então a primeira prova que Paulo nos dá é essa. Deus que ama é o Deus que cuida. E ele tem cuidado de mim. Ninguém pode ser contra mim, porque Deus está do meu lado. Você tem essa convicção? É essa convicção que você precisa ter. Versículo 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura,
não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja como Paulo diz, ele não poupou o próprio filho de passar pelo que passou. Jesus passou pelo que passou. Mas ele está afirmando que isto é um sinal de que, irmãos, Deus, apesar disso, ele supre as nossas necessidades. O que Paulo está afirmando é que Deus tem o controle de tudo. O Senhor Jesus não foi poupado, mas foi dado em nosso favor. E ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Jesus foi entregue por nós, irmãos, é o que Paulo está ensinando. Será que esse Deus não nos dará graciosamente todas as coisas? Tudo que eu recebo de Deus é de graça. Dá para você entender isso? É de graça, quer dizer, é pela graça. A própria salvação, a Bíblia diz, é pela graça, não é por obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache bom, porque diante de Deus não há ninguém bom, todos nós somos maus. Então Deus graciosamente nos dá todas as coisas. O que recebemos, recebemos por graça, favor imerecido, presente que não fizemos por onde merecer. Tudo que Deus nos dá é por graça. Não tomamos nada de Deus, que Ele se obrigue a nos dar porque merecemos através de algo que fizemos. Essa é a pior doutrina que existe, que é completamente contrária à doutrina de Deus. Essa doutrina se aplica a muitas religiões, eu creio até que a todas elas. Você cumpre determinados rituais e recebe determinada recompensa dos deuses desse mundo. O nosso Deus é diferente dos deuses desse mundo. Ele nos dá por graça, não por merecimento. E Paulo está aqui ensinando, será que esse Deus que não poupou o seu próprio filho não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele está dizendo, já que Deus me deu o seu filho, que é o que há de mais importante, será que outras coisas menos importantes ele também não me dará? Se esse Deus me dá o mais precioso, que é o seu próprio filho, e me dá de graça, porque nada fiz para merecer, as outras coisas menos importantes, ele não me dará? Essa é a prova de que Deus me ama. Ele supre as minhas necessidades. Veja, Deus me dá o seu filho para me salvar. Mas quando eu estou num aperto, ele não me tira de um aperto? Quando eu preciso de 1 quilo de feijão, ele não me dá? O que você acha disso, irmão? Se ele me dá o filho, não me dá algo muito menos valoroso? Claro que dá. Então, o que Deus está ensinando é que Ele supre as nossas necessidades, porque o maior bem Ele já nos entregou, e entregou gratuitamente. Então, irmão, será que eu consigo comprar alguma bênção de Deus? Será que Deus cobraria alguma coisa? Ah, você está querendo um emprego? Então faça 7 semanas de jejum e de oração que eu te dou o teu emprego. Mas tem que conquistar ele, entendeu? E olha, o joelho tem que estar raladinho. Se não tiver igual um joelho de camelo, eu não te dou. É assim, irmão? Deus que não poupa o próprio filho vai poupar o emprego para mim se eu não fizer um joelho no chão? É claro que é importante orar. É claro que é importante ajoelhar e orar. É claro que é importante buscar. A Bíblia diz para buscar todo dia, para orar todo dia, para louvar todo dia. Não é porque eu quero um emprego só. Porque senão a relação é fácil. Quando eu precisar do emprego, eu jejuo, oro, boto o joelho no chão. Quando eu tiver com o emprego ganhando 20 mil por mês, aí eu nem olho mais para Deus. É assim que funciona? Para muita gente é assim que funciona. Porque a ideia de Deus está errada. A ideia do amor de Deus está errada. Por isso o relacionamento é completamente corrompido, pervertido. Perversão é isso, irmãos. Alterarmos e mudarmos os princípios das coisas, queridos. Pela falta de entendimento que temos a respeito das coisas. Mudamos todas as coisas. Deus está vendendo bênção. Olha, você dá o seu dízimo, porque aí Deus vai te dar 10 vezes mais. Igual o safado está propondo agora. Você dá no final do ano 600 reais, que no ano que vem teu salário vai ser 6 mil, e você vai poder dar o dízimo de 600 reais.
É assim que funciona? Agora compro as bênçãos de Deus? Compro o que eu quero de Deus? Imagina Deus tem uma loja com as suas bênçãos e eu chego lá e vou comprar. Essa aí custa quanto? Essa custa um checão. E essa aqui? Essa aqui custa um joelhão no chão. Essa aqui custa uma semana de jejum, essa é uma semana de oração, essa aqui custa uma novena, essa uma trezena. Quanto custa a bênção de Deus, irmão? Paulo diz, se Deus, que não poupou o seu filho, vai poupar outras coisas. Se ele não poupou o mais precioso, vai poupar outras necessidades que eu tenho. Muda a tua maneira de pensar em Deus, meu irmão. Você é cristão, deixa de ser mundano. Deixa de ser misturado com essas religiões malucas aí. Agora você crê em Deus. Crê de acordo com a palavra. Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não basta só crer, tem que crer como diz as Escrituras. A Escritura fala aí sobre Deus. Não é essa relação toma lá, dá cá. As bênçãos não estão à venda. Então, se ele supriu a minha maior necessidade, que é a salvação, não iria suprir menores necessidades? O que eu preciso antes de ser salvo? O que a pessoa mais precisa? De um carro zero? De uma mulher, de um marido? De uma casa? Antes de ser salvo, o que a pessoa mais necessita? Salvação. Porque sem ela, a Bíblia diz que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ganhei tudo, comprei tudo, fiz tudo que queria e perdi a alma. Não valeu de nada. Então a maior necessidade do homem é a salvação. Depois que Deus me deu a salvação, não poupou Jesus e entregou ele por mim, que mais ele não me dará? Que necessidade menor minha ele não suprirá? Pensa nisso. Antes de duvidar de Deus, antes de reclamar de Deus, antes de querer comprar alguma coisa dele. Se a salvação, que é o mais caro, você não pagou nada por ela, por que as coisas mais baratas você acha que pode pagar alguma coisa por elas? Não paga. O que fazemos para Deus não é para recebermos alguma coisa dele. Entenda isso. Não mude isso no teu coração, porque senão a tua fé será completamente corrompida. Terceira razão que Paulo nos dá está no versículo 33. Ele diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, ponto final. Ele diz assim, Deus nos justifica. O que quer dizer isso? Deus nos tornou justos. Eu era injusto. Nossas justiças, a Bíblia diz, são como trapos de imundícia. Nenhum ser humano é justo. Nós somos justos, mas somos parciais sempre. Cada um de nós, quando julga de maneira sempre parcial. Sempre o nosso pecado é menor do que o outro, sempre os nossos erros são perdoáveis e dos outros não são, sempre os nossos filhos são melhores que os filhos dos outros. Cuidado quando você pensa assim, hein? Cuidado, porque isso é um perigo, tá bom? Mas é sempre assim que a gente pensa, porque a nossa justiça é contaminada. Por isso a Bíblia diz, não há um justo sequer. Romanos 3,23 diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, não há ninguém que escape, não há exceção. Todos somos assim. Mas Deus nos justificou. Ao nos salvar, Ele nos tornou justos. Por quê? Porque Ele quis. Qual a razão que eu dei? Nenhuma. Apenas o recebi, criei nele e me rendi. Então, ganhei de graça a justificação. Passei a ser justo aos olhos de Deus, por causa do sangue de Jesus que me cobriu. Ao olhar para mim, Deus não olha os meus pecados, mas o sangue de Cristo que pagou por eles. Por isso eu me tornei justo. Eu não sou justo, eu me tornei, eu fui justificado. Então o que Paulo está ensinando aqui é tremendo. Ele diz, quem é que pode acusar alguém que Deus elegeu para ser justo? Quem é que pode denegrir, acusar alguém que Deus justificou? Ele está afirmando isso com toda clareza. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. É Deus que diz que ele é justo. Quem pode dizer que ele é culpado? Veja, irmãos, nós temos erros. Alguém aqui se acha perfeito? Alguém aqui se acha inerrante? Não, não é isso que Paulo está defendendo, não é essa a doutrina de Deus. Mas a doutrina de Deus é que nós fomos justificados. Embora ainda venhamos a cometer falhas,
que eu espero sejam menores a cada dia. Esse é o processo de santificação que nós estamos buscando diante de Deus. Mas ainda falhamos, ainda erramos. E quando erramos, alguém certamente vai nos acusar. E vai dizer, você é errado, você é culpado, você fez isso, você fez aquilo. Mas Paulo está dizendo, o amor de Deus justificou você. Não foi o seu merecimento. Eu não me tornei bonzinho para Deus me salvar. Eu fui salvo ainda sendo pecador. Por isso a Bíblia diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então tudo isso foi feito ainda na condição de pecador. Aí fui salvo, fui justificado, me tornei justo aos olhos de Deus. Quem agora pode me acusar? Pensa comigo, amado, você que tem a consciência de que o que recebeu foi de graça. Você que não é enganado achando que mereceu salvação. Você que sabe de onde você veio. Você que conhece as suas origens. E agora sente que está justificado. Pensa bem, isso é uma licença para você pecar e fazer qualquer besteira que você queira? Claro que não. Mas isso não é uma graça sobre a sua vida? Isso não te enche de alegria? Saber que ninguém mais pode te acusar. Nem o diabo, que é o acusador dos irmãos, como diz a Bíblia, que dia e noite os acusa. Mas cada vez que dia e noite o diabo chega diante de Deus para nos acusar, Deus diz para ele, você pode acusar, mas eu o acho justo. Você pode dizer tudo isso contra ele, mas eu o tornei justo. Aos meus olhos ele é justo. Deus não é cego, isso não quer dizer que Deus é cego. Não, não é isso não, irmão. Mas por Jesus, porque você se rendeu, você foi justificado. Não há mais acusação contra você. Nenhuma acusação mais contra você será levada em conta, porque você foi justificado. É isso que Paulo está ensinando como prova. Quem pode acusar os eleitos de Deus? Se Deus os justifica. Se Deus nos torna justos, quem é que pode me acusar de alguma coisa? E veja, a eleição é essa manifestação da vontade, da escolha que nós fizemos, queridos. Ou que diz a Bíblia em João capítulo 1, versículo 12. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2. Que isso também traz alguma confusão. Os eleitos de Deus, como é que é esse negócio? João capítulo 1, versículo 12. Primeiro, ninguém é filho de Deus, todo mundo é criatura de Deus. Começa daí o engano e a confusão. Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. Diz assim, mas a todos quantos o receberam, falando de Jesus, então receberam Jesus, deu-lhes o poder, quem deu? Deus, de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, quem recebeu Jesus, Deus deu a essa pessoa o poder de se tornar um filho de Deus, porque recebeu Jesus. Então, antes de receber Jesus, essa pessoa não era um filho de Deus. Eu não era um filho de Deus. E a humanidade não é um filho de Deus, a humanidade é uma criatura de Deus. Mas quando a humanidade recebe Jesus, porque crê no seu nome, como diz o versículo 12, ela recebe de Deus o poder de se transformar em filho de Deus. E o versículo 13 diz, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa é a eleição de Deus. Aquele que recebeu Jesus se tornou um filho de Deus. Quem o recebe se torna filho. Quem o recebe se torna um eleito de Deus. É isso, queridos. Não pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Porque Deus tem o controle a respeito de todas as coisas. Mais uma vez, a soberania de Deus é aqui anunciada. E nessa condição, quem pode nos acusar de alguma coisa? Tentar? Vão tentar. Coisa mais fácil que tem é falar mal de crente, né, irmão? Claro que vão tentar. E alguns não são crentes, estão na igreja sem ser crente e dão até motivo para que as pessoas falem mesmo, né? Mas a coisa mais fácil que tem é essa. Agora, ao crente verdadeiro, quem pode nos acusar? Podem até tentar, mas nada prosperará contra nós, porque se Deus nos torna justos, quem pode ser contra nós? Abra comigo a Bíblia em Isaías, capítulo 50.
Vamos ler a Bíblia? No livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 8 e versículo 9. Isaías 50, 8 e 9, diz assim: perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente quem é o meu adversário, chegue-se para mim, eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. O destino daquele que condena aquele que Deus justificou é ser comido pela traça. Então, quando tiver alguém te condenando, você fala assim: cuidado com a traça. Cuidado com a traça, meu querido. Cuidado com a traça. Você está querendo condenar quem Deus justificou. Cuidado com a traça, né? É o que está escrito aqui na palavra de Deus. E Isaías 54, 17, vamos ler? Isaías 54, 17, também diz para você, cristão: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança de quem? Dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. De quem procede? De Deus. Quem criou essa lei? Quem criou essa regra? Deus criou. Toda arma forjada. Língua é uma arma forjada? A gente até viu ontem aqui que é, né, irmãos? A língua é uma arma. O que falarem contra você, a acusação que fizerem contra você, é você quem vai condenar essa pessoa, está escrito aqui. Porque Deus te justificou. Isso é prova do amor de Deus por você que é cristão, que o recebeu e que se rendeu a Ele, amados. É uma das provas que Paulo está nos dando aqui em Romanos capítulo 8. Vamos voltar a Romanos capítulo 8 e vamos ver a quarta prova do amor de Deus no versículo número 34. Paulo continua dizendo: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja, aquele que me justifica é aquele que me defende. Ele pergunta: quem é que vai condenar algum de nós, algum cristão? É antes Cristo que nos defende, porque Ele se deu por nós. Então quem pode condenar? Aquele por quem Cristo morreu e ressuscitou. O que quer dizer Paulo é que Cristo nos defende. Ele não é só o nosso Salvador. Ah, Deus me salvou. Ótimo, parece que isso foi um tempo lá atrás, num passado longínquo, em que aconteceu algo e que Ele me tirou do perigo iminente de morte e de inferno e me sacou. E depois disso, nada mais Ele faz por mim? Não, amados. O que Paulo diz aqui é que Ele está à destra de Deus e Ele intercede por nós. Então, o Deus que me salvou é o Deus que me defende. É o Deus que está cuidando da minha vida. Se Ele intercede por mim, quer dizer que Ele está olhando para mim. É ou não, irmãos? Que Ele está de olho na minha vida. Quem vai me condenar? Quem vai me fazer mal se há alguém que intercede por mim? E esse alguém é Jesus, que morreu por mim e que ressuscitou por mim e que fez tudo isso para me salvar. Você entende isso, irmão? Isso é um amor de Deus por você. Ele morreu, ressuscitou e hoje está numa posição exaltada, como diz Paulo, à destra de Deus, intercedendo por nós, exercendo o sacerdócio, intermediando. Por isso a Bíblia diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. Não há outro intermediário. Não há outro a quem eu possa recorrer. Não adianta falar com a mãe que o filho não atende. Não adianta pedir para os primos, que também não funciona. Nem para os santos, nem para os irmãos. Deus é o único. E há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Porque é Ele quem está à destra de Deus intercedendo por nós. Os outros todos morreram.
e aguardam a ressurreição. Não há outro mediador e nem outro intercessor a não ser Jesus, irmãos. E Ele nos defende. E Ele nos defende porque Ele nos ama. É prova do seu amor. Amor de Deus pela nossa vida. E para terminar, Paulo conclui, a partir do versículo 35, a prova maior do amor que Ele nos dá. É que se Ele nos ama, Ele nos mantém unidos a Ele. Veja o que Ele diz a partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? É a pergunta que Ele faz. Se Ele te ama de verdade, não há nada que possa quebrar esse amor. Entre os homens não é assim. Os maiores amores já foram quebrados, né, irmãos? As maiores declarações de amor e de fidelidade já foram rompidas. Não há essa fidelidade eterna como deveria haver. Mas entre Deus e nós não é assim. Por isso Paulo diz, quem pode te separar do amor? Pensa, o amor que Ele tem por você, tão grande, e tão profundo, e tão intenso, e tão presente, a ponto de defender você, a ponto de te livrar de acusações, a ponto de tudo isso que a gente falou até agora. Quem pode afastar esse amor de você? É o que Paulo começa a questionar aqui. E ele vai dizer, não há nenhum fator externo que possa romper essa relação. Não há nenhum fator externo que possa promover esse afastamento. Então a prova desse amor de Deus é que Ele se mantém firme e constante por toda a vida. Não é inconstante como os nossos amores. Não é inconstante como as nossas paixões. É um amor firme e constante para toda a vida e até o fim. Por isso que eu creio na salvação eterna. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem pode nos separar? E aí Paulo começa a dizer, será a tribulação? Será que é alguma coisa que eu vou passar tão ruim que vai me separar? Será que é alguma angústia que vai vir ao meu coração, que vai ser tão forte que vai me separar? Será que é alguma perseguição que eu vou sofrer? E veja, tudo isso, coisas que Paulo sofreu. A fome, ele sofreu. A nudez, ele sofreu. O perigo, a espada, ele sofreu. Você lembra lá de Filipenses 4? Em que ele diz que ele sabe, que ele já teve experiência de todas as coisas, que ele tanto sabe passar fome, quanto sabe ter muita coisa? Ele já passou por tudo isso, mas ele diz, quem pode, apesar disso, me separar? Será que alguma dessas coisas, alguma dessas adversidades, pode me separar do amor de Deus? Ele diz, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Essa é a nossa condição, porque optamos por seguir a Cristo. Vamos ser discriminados, vamos ser ofendidos, podemos ser até agredidos, embora isso não seja comum no Brasil, mas em outros lugares é. Mas mesmo assim o amor de Deus não se separará de nós, é o que ele está afirmando. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que fez o quê? Nos amou. É o amor de Deus que me torna mais que vencedor. É o amor que não me deixa em toda e qualquer circunstância, que nada pode me separar dele. É esse amor que me dá a vitória sobre todas essas coisas. Essas coisas não nos derrotam. Os sofrimentos, as tribulações não nos derrotam, não acabam conosco, porque temos o amor de Deus sobre a nossa vida. Não resistimos até o sangue, como diz a Bíblia, queridos. Deus nos ama, e a Bíblia também diz, pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, que Ele não permite que sejamos tentados ou provados além do que possamos suportar. Tudo está no controle de Deus, Ele nos ama e sempre nos amará. E nada pode se intervir, nem pode penetrar dentro desse amor que venha nos separar dele, queridos. Está escrito na Bíblia, é assim que Paulo ilustra isso, e por isso, em todas estas coisas, mesmo com estas coisas todas, somos mais que vencedores por meio daquele, por ele, que nos amou. E no versículo 38 ele diz, e aí ele dá a maior declaração, eu estou bem certo
Irmãos, eu quando leio essa declaração aqui, eu estou bem certo. Eu penso muitas vezes na igreja, muitas vezes em muitos dos que frequentam a igreja. Será que nós estamos bem certos do que estamos fazendo? Paulo, ele faz umas afirmações assim maravilhosas, né? Ele diz, eu estou bem certo. Eu tenho convicção. Paulo é aquele que diz assim, eu sei em quem tenho crido. Irmão, está tudo acontecendo de errado. Está todo mundo te humilhando, está todo mundo jogando na tua cara um monte de coisa. Você é de Deus, por que Deus está deixando isso acontecer contigo? E ele está lá dizendo, eu sei em quem tenho crido. Pode deixar. Eu sei quem está por trás de tudo isso. Eu sei quem tem a mão sobre tudo isso. Eu sei quem tem o controle sobre tudo isso. Eu sei a minha condição, eu sei quem é o meu Deus, eu sei o amor que Ele tem por mim, e não há ninguém nesse mundo, nem no outro mundo, nem assombração nenhuma, que vá tirar essa certeza do meu coração. Isso é fé. O que a maioria de nós diz por aí que é fé, na verdade não é fé, é fezinha. É a mesma fezinha que a pessoa faz no jogo do bicho. Ela sonhou com a sogra e joga na cobra. É a fezinha. Isso é uma fezinha, meu irmão. Não é a fé da convicção. Eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo. Será que as nossas certezas são tão firmes assim? Infelizmente, irmãos, eu não digo que seja o caso da nossa igreja, porque aqui, pelo menos, eu sei que você tem sido instruído. Mas há muita gente que hoje está nas igrejas que não tem certeza de coisa nenhuma. Está numa igreja por conveniência, por contingência, porque algum procedimento tem dado certo, porque algum patuar tem dado certo. E ela está lá. O dia que parar de dar certo, ela vai na macumba, ela vai no Hare Krishna, ela vai no budismo, ela vai em qualquer lugar. Ela não tem certeza de coisa nenhuma. Mas o apóstolo Paulo diz, eu estou bem certo. Eu quero ver você assim, meu irmão. Bem certo. Eu quero ver você sem dúvida nenhuma, sem nenhuma sombra de dúvida de que você é crente, que você está salvo, que Deus te ama, que Deus é todo poderoso, que não há outro caminho, como Pedro. Para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Não tem outro. Mas será que você tem essa convicção? Eu estou bem certo. Ou essa certeza não é tão certa assim? Porque Paulo vai dizer aqui, amados, uma das maiores declarações da Bíblia Sagrada. Eu estou bem certo de que nem a morte, mesmo que eu morrer, mesmo que Deus permita que eu morra, como permitiu. Sabia que Paulo morreu? Sabia? Morreu. Homem de Deus também morre. Sabia disso? Morreu. Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem o curso dessa vida nesse mundo, nem os anjos, anjo de Deus nenhum, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas que ainda vão acontecer, nem os poderes desse mundo, nem nenhuma altura, nem nenhuma profundidade, nem nenhum distanciamento, não há um lugar onde eu não seja alcançado por esse amor, nem qualquer outra coisa, criatura, troço, poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é convicção, irmão. Qual é a coisa? Qual é o bicho ruim? Qual é o esmígolo que vai te separar do amor de Deus? Fala para mim. Nenhuma criatura, nenhum demônio, nenhum Satanás. Certeza. Nenhuma coisa que eu sofra, nenhuma perda que eu tenho, nenhum problema que eu passe, nem a perda da minha própria vida, porque quando eu morrer o Senhor me recolherá pelo seu amor, não pelo meu merecimento, mas pelo seu amor Ele me recolherá e recolherá você, porque aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá, é a promessa do Senhor. Essa é a convicção que Paulo tinha e passou para a gente. Eu estou bem certo de que nada nem ninguém pode me separar desse amor. Então, amado, se Ele te ama tanto assim a ponto de agir por você, de suprir, defender, de poupar, de te amar dessa maneira, o que você pode fazer? Apenas ame ao Senhor.
No mesmo capítulo 8 de Romanos, está o meu versículo preferido da Bíblia. Você sabe que é o versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus te ama assim, o que você tem que fazer? Um sacrifício? Uma novena, uma trezena para pagar o amor? Apenas o ame de volta. Apenas repute a Ele todas as coisas e consagre a Ele, entregue a Ele todas as coisas. Não há pagamento por esse amor. Esse amor não pode ser pago. Há apenas retribuição de amor com amor. Só isso que você precisa fazer. Se alguma coisa que você quer fazer para Deus, ame a Deus. Se você amar a Deus, todo mais você vai fazer. Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se eu não amar, nem obedecer eu vou. Mas se eu amar, eu obedeço. Se eu amar, eu trabalho. Se eu amar, eu faço a obra. Se eu amar, eu prego. Se eu amar, eu amo os irmãos. Entende, irmãos? É só o que tem que fazer. Ame a Deus. Vamos louvar o Senhor. Você conhece esse louvor? Maravilhoso amor. É o amor de Deus por mim. Vamos tentar louvar. Maravilhoso amor, é o amor de Deus por mim, que meu coração conhece, e perdoa e esquece, eterno e sem fim. Maravilhoso amor. Que não mede sacrifício, que não poupa benefício, eterno e sem fim. Maravilhoso amor, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso amor. Pai amado, queremos, Senhor, viver debaixo desse amor maravilhoso com o qual o Senhor tem nos amado. Amor que não mediu o sacrifício que seria feito por cada um de nós. Pai Santo, eu quero te pedir esta manhã, dá uma convicção de verdade a cada crente nesse lugar, Pai Santo. Pai, tira de nós todo o engano, toda a superstição, Pai. Tira de nós, tira do nosso coração todo relacionamento contaminado contigo, Pai. Porque o nosso relacionamento é baseado no amor, não em troca, não em recompensa, Pai. Não em prêmio e castigo, Senhor, mas é pelo teu infinito amor para conosco. É por esse amor que nós servimos, é por esse amor que nós obedecemos ao Senhor. Pai, eu te peço, tira o engano da mente dos meus irmãos, Pai. Nesse mundo em que vivemos, tudo isso coopera contra essa palavra, Pai. Tudo que aprendemos no mundo, tudo que trouxemos da nossa infância, vai contra a palavra de Deus. Por isso eu te peço, quebra isso em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, traz a verdade, traz a convicção da verdade, que nós possamos, como Paulo, dizer: eu estou bem certo, eu sei em quem tenho crido, eu conheço o Senhor da minha vida, eu conheço aquele que me salvou. Pai querido, traz essa convicção à igreja, Pai, sobre cada irmão aqui, que ninguém saia daqui essa manhã sem essa certeza no coração, Pai. Fomos salvos pela graça, somos sustentados pela graça, recebemos tuas bênçãos pela graça e vamos perseverar até o fim, pela graça e pelo amor com o qual o Senhor tem nos amado. Oh Deus, eu te agradeço por isso e eu te peço, abençoa a igreja cada vez mais com teu amor. Queremos também te amar. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor. Maravilhoso amor. Maravilhoso amor.
amor de Deus por mim. Deus te que meu ama. coração conhece, que perdoa e esquece, eterno e sem fim. Maravilhoso amor. Por ti. Fala pro seu irmão, Deus ama você. Fala pra ele aí. Não toque nele, diga, Deus ama você. Fala pro seu irmão, não tem vergonha não. Deus ama você. Diga pra mim. Maravilhoso amor. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso amor. Maravilhoso amor. É o amor de Deus por nós. É o amor de Deus por nós, que nos olha como santos, nos recebe como somos, eterno e sem fim. Maravilhoso amor. Maravilhoso. Maravilhoso amor, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso amor, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso amor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse amor maravilhoso, do qual não somos dignos, Senhor. Obrigado, Pai. Glória a Deus.